Terça-feira, 16 de abril, hoje comemorado o Dia da Voz. O que você faz pra... já quase engasguei, tá vendo? O que você faz pra cuidar dela, desse bem tão precioso, né? E quem depende dela pra trabalhar como nós aqui, os cuidados são ainda maiores. Haja exercícios. Muito exercício. E olha que é necessário muito cuidado também e dedicação. Já são vários anos em cima do palco. E olhando assim esse vozeirão, quem diz que o João Carreiro já deixou o capataz da mão? Principalmente quando é circuito de rodeio assim, que eu sou alérgico. Então aí quando tá muito seco e sobe aquela poeira assim, já teve show de eu perder totalmente a voz no show assim. Aí o capataz velho tem que se lascar lá e dar conta do recado. Por conta da agenda lotada, foi preciso adotar técnicas para manter o pique. Às vezes você pula de um dia para o outro, a gente fica 15, 20 dias na estrada, então cantando dá uma bagunçada, mas hoje a gente já está mais precavido com isso, né? A gente já toma certos cuidados que antigamente a gente não tomava, mas isso aí é com o tempo, então a gente vai aprendendo, vai ficando calejado, a gente vai dando aprendizagem. 101 FM, a rádio do seu ritmo. Jorge Mateus, eu quero só você. Antes do grupo Bom Gosto, Patricinha de Olho Azul. É com esse astral animado que Edu Negrini comanda o Bom Dia Hits na rádio Centro-América FM. Imagine pular cedo da cama e ter que manter esse pique com a garganta. Lá se vão 22 anos como locutor. Além das 101.5, Edu grava comerciais. São em média 10 horas por dia de trabalho, que exige muito das cordas vocais. E é engraçado, a gente acha que não desgasta, eu achava isso, que não desgastava, que não cansava, mas depois de 20 anos fazendo isso, 22 anos para ser mais exato, eu percebi que desgasta, que cansa, que é meio complicado se não tiver alguns cuidados, né? Agora Edu aprendeu a lição. Há 7 anos mudou completamente a rotina. Cortou alguns tipos de alimentos, evita bebida gelada, sem contar que a garrafinha de água passou a ser uma companheira inseparável. Tanto aqui no estúdio da rádio, quanto no estúdio em casa, a garrafinha está sempre do lado, está sempre tomando água. Até menos do que eu acho que deveria, mas bebo muita água por dia. Pelas lojas do centro, não é difícil encontrar profissionais que também utilizam a voz para ganhar a vida. O William fica por aqui 7 horas por dia, anunciando as promoções. Certo dia, nada saiu. Uma carreata, né? Carreata 2 horas apenas, mas eu desgastei tanto a voz que sumiu a voz. Para evitar mais surpresas, teve que mudar a postura. Procura recepcionar como seja bem-vindo, fique à vontade. É um padrão legal onde que todo mundo ouve, todo mundo fica satisfeito, não tem reclamações. Precisa gritar. Não precisa gritar. Se fazer locução ou narração diariamente já é complicado e desgasta a voz, agora imagina só tentar competir com 27 vozes potentes. É o caso da professora Rosiane, que chegou a dar aula de manhã e à tarde. Foi aí que os problemas apareceram. Sempre estava rouca. Dia sim, já não, estava rouca. Quando a voz começou a ficar comprometida, não pensou 2 vezes. Aula apenas 6 horas diárias, sem contar com o método infalível que é aplicado com as crianças. Eu tenho combinado com eles que eu não grito. Então, quando eles estão falando mais alto que eu fico quieta, eles percebem o meu silêncio e eles colaboram e hoje eu não grito. Uma tática boa, isso funciona com o filho, porque quanto mais você grita, mais eles ficam birrentos e mais gritam também. Aí não dá certo. Aí não dá Tem certo. que ser pacífico. Acaba berrando de um de cada lado, É. né? Bom, a gente viu aí na reportagem exemplos das pessoas que dependem exclusivamente da voz. E não adianta, a gente tem que cuidar dela. Eu já fiquei sem voz no jornal. E por não exemplo. só quem trabalha com a Todo voz, mundo né? também, Todo mundo, né? Vamos falar com uma fonoaudióloga ao vivo que vai trazer dicas bem bacanas pra gente. Janine, aí, tem feito os exercícios direitinho? Eu Boa tenho tarde. feito. Boa tarde, O viu, rou, Adriana? rou. Pior que é, viu? Pra quem não conhece, né? É bem engraçado, mas é muito importante fazer. Inclusive, hoje tá até meio rouca, fanha, por causa de um resfriado. Mas mesmo assim, a gente tem que cuidar, sim, da voz, principalmente nós, né? Os profissionais. Como você falou, a gente vai tirar agora algumas dúvidas aqui com a fonoaudióloga Luciana Aguiar. Porque, Luciana, eu queria saber, assim, né? Acho que todo mundo, né? Aquela rouquidão, assim, é um mau sinal? Isso é normal? Rouquidão, por mais de 15 dias, deve ser tratada. Deve-se procurar um profissional responsável pela voz, um otorrino, ou se não nós, fonoaudiólogas, para ver o que está acontecendo com as pregas vocais.
Mas o que você pode fazer, por exemplo, para amenizar uma rouquidão? Uma pessoa que tem que trabalhar com a voz, uma professora ali, por exemplo, como a gente viu. Existem alguns cuidados básicos para trabalharmos com a voz. Tipo, hidratação. Igual o Edu estava falando, né, que passou o VT da rádio. Tem que ser sempre com a água presente. Hidratar significa cuidar da voz, cuidar das pregas vocais. E o professor, muito legal que apareceu, o professor não tem que competir com a criança em sala de aula, de jeito nenhum. O professor tem que usar outros recursos, ou corporais, ou bater palma, ou a própria voz, para chamar a atenção dessa criança, nunca competir. Para uma pessoa, por exemplo, que já amanhece cedinho, né? Já tem que colocar a voz em ação ali. Tem alguma coisa a ver? Você já levantar cedo e já começar a falar? Ou você já deixar para o período da tarde? Isso influencia ou não? O ideal são os exercícios de aquecimento vocal, que são de extrema importância para manter a prega vocal aquecida. Prega vocal é um músculo. Então, para começar a utilizar essa prega vocal, nada melhor do que alguns exercícios para deixá-la aquecida para começar o dia. Agora a gente está vendo ali, né, o Edu trabalhando dentro do estúdio. A gente sabe que dentro do estúdio tem ar-condicionado. O ar-condicionado prejudica a voz? Prejudica. Qual o ideal? Como nós moramos num lugar muito quente, o ideal é o quê? Um ambiente umidificado. Umidificadores, bacias de água e água. O tempo todo com água. Agora vamos falar em relação à alimentação. Ela influencia? Muito, muito. O que deve ser ingerido, o que deve ser evitado? Nós temos 3 alimentos que devem ser ingeridos pelos profissionais da voz. A maçã, o caju e o salsão. São alimentos que limpam o trato vocal, deixando o trato vocal livre de secreções, deixando o trato vocal livre daquele pigarro que geralmente amanhecemos com ele. E aquelas receitinhas, vou fazer um enxaguante ali, vou tomar mel, vou comer gengibre, isso funciona ou são mitos? São mitos que podem prejudicar a prega vocal. Prejudicam a voz, porque esses gengibre, cravo, pastilhas, sprays, o que eles fazem? Eles anestesiam a prega vocal, te dando um poder. Pronto, tô boa, né? Vou falar, E aí, quando passa o efeito desses produtos, podem ocorrer até lesões na prega vocal. É igual o leite. O leite é uma secreção, leite e seus derivados, que devem ser evitados pelos profissionais da voz. Ô, Luciana. Oi, a gente tem uma pergunta. Primeiro, a nossa garrafinha de água tá aqui. É da Grazi, meu copo tá aqui no chão, a gente faz certo. Outra coisa, é mito ou é verdade? Igual, antes de entrar no ar ou antes de assumir uma sala de aula, antes de trabalhar, funcionar a voz pra valer, evitar chá e café? Ou é mentira isso aí? Não tem nada a ver? Então, Adriana, o chá e o café, eles são estimulantes. Devem ser evitados. O que é indicado antes de entrar para o uso da voz? Sucos cítricos, porque o suco cítrico, ele afina a saliva, e muita água. Bom, também interfere. Pode falar, Grazi. O chocolate. Me disseram que o chocolate, não pode comer chocolate antes de entrar no ar. Não pode, porque chocolate também é um derivado do leite, e o chocolate deixa a prega vocal preguiçosa para trabalhar. Ela fica uma prega vocal lenta para trabalhar, causando até o pigarro, a tosse, que é desnecessário e faz mal à prega vocal. E quando que eu devo começar a cuidar da minha voz? Assim, por exemplo, ter uma criança, desde criança ou a partir de adulto? Quando que a voz amadurece? Olha, isso depende muito de paciente, de indivíduo para indivíduo. Eu acho o seguinte, profissional da voz, tem que cuidar sempre. Não adianta. Com exercícios, né? Exercícios. Existem exercícios, são 4 exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal facílimos. Qualquer profissional consegue fazer e manter uma boa qualidade de voz. E você porque voz uma é coisa, vida. Desculpa. Vai lá. Que você me ensinou uma coisa interessante um dia, que eu nunca me esqueço. Que a gente tem hábitos comuns, assim, de... Por exemplo, que isso aí é a pior coisa que existe, né? Adriana, o pigarro é uma agressão à prega vocal. Por quê? Porque o pigarro nada mais você tá fazendo a junção da prega vocal de uma forma exagerada. Deu vontade de pigarrear, deu vontade de tossir, você não está no estado gripal, você não está gripado, bebe água.
todo mundo fala assim, Luciana, mas às vezes não tem água perto. Engole a saliva. Luciana, mas não tem saliva. Morde a ponta da língua que aí fabrica saliva. É muito legal essa dica. Morde a pontinha da língua que a saliva vem, aí você engole e evita o pigarro. Tá bom, então. Olha, obrigada pelas suas dicas super valiosas aqui, viu, Luciana Aguiar, fonoaudióloga. Adoramos.